Olá, irmãos, a paz do Eterno Todo-Poderoso a todos. Muito bem, estamos aqui com algo muito importante que está aí nos bastidores, né? E realmente tem, assim, feito com que esse algo aí tem feito com que o mundo todo volte os olhos para o Brasil, né? Mas, antes de tudo, eu quero aqui informar que, na verdade, alguns irão amar essa notícia, outros irão ignorar e dizer que nada lhes acrescenta, obviamente, né, que isso é natural entre as pessoas, e outros irão ficar mais ou menos em cima do muro, mas a situação é para que os irmãos que estão aí na peleja, né, todos os irmãos, né, que estão aí na peleja, realmente é algo importante, né, é algo que nós, né, nós como cristãos devemos botar os olhos, abrir os ouvidos e a nossa mente, né, para o conhecimento. Porque a Bíblia mesmo, o próprio Jesus disse, né, o próprio Deus, né, disse: "O meu povo perece por quê? Por falta de arroz e feijão, né, por falta de fama, por falta do quê? Por falta de inteligência? Não, o povo de Deus ele não perece porque ele tem falta de inteligência. Pelo contrário, o povo de Deus é um povo inteligente, é um povo, né, mas é sábio também, né, porque sabe muitas coisas, né. Agora, conhecimento, né, uma coisa é você saber, a outra coisa é você conhecer. Um exemplo, não se conhece, ó, só uma pinceladinha aí, não se conhece o quê? O o fruto bom, né, pela árvore. Não, você se conhece o fruto bom, né, pelo próprio fruto. Ou seja, você não conhece a o fruto pela árvore, e sim a árvore pelo fruto, tá? Pode até conhecer, assim, no sentido genérico. Qual é o sentido genérico? "Ah, sim, eu conheço. Se você vê um pé de laranja, você vai ver que é pé de laranja, sim. Se você vê um pé de jaca, você vai ter a certeza que é pé de jaca". Sim, esse é o sentido genérico da situação. No entanto, esse sentido genérico ele não te dá ali o saber total, né, não vou falar sapiência aí, porque entra numa outra dimensão aí, o pessoal não vai gostar. Então não vem ali o conhecimento total, né. Por exemplo, o pé de jaca. É pé de jaca, mas tem o fruto que vai dizer se é jaca mole ou é jaca dura, ou outro tipo de jaca, que tem umas que não servem nem para alimento, né. Assim, tem gente que não gosta. E a laranja da mesma forma, e outras frutas. Vamos falar da laranja, que é a mais conhecida. Ah, eu conheço sim, a laranja é laranja. Se eu falar que ele pé de laranja, laranja é laranja, mas você não sabe se ele é azedo. E tem também uma laranja chamada que nós chamávamos no Paraná de laranja cavalo, misericórdia. Aquilo é um fel, é amargo igual um fel, e azedo mais do que o limão. Junta o ácido com um amargor, é uma coisa terrível e intragável, tá. E ela dá uma casca bem grossa e um miolinho bem pequenininho assim. Então eles plantavam para despistar curiosos, né, alguns que plantavam laranja, plantavam em volta assim, e alguém falava: "Ô, que laranja bonita", ia lá. Então é isso aí, pelo fruto se conhece o quê? A árvore, né. Então é nesse sentido. E vamos aos poucos conhecendo a árvore, né, vamos conhecendo a árvore do conhecimento que Deus nos deixou para a gente aqui na terra. E às vezes a gente conhece muitas coisas de forma genérica, como disse, e não conhecemos a fundo. "Ah, não interessa, irmão, você vai confundir minha cabeça". Não, a intenção não é confundir a cabeça, a intenção também não é provocar, né, porque se eu, por exemplo,
como fez ali um dos membros das antigas de uma igreja que chutou a Aparecida, né. Aí é mesmo que você chutar o povo. Por quê? Ele vai sentir a reação ali, a que é tão se apegado naquele ídolo, e isso aí está no ser humano, né. Por exemplo, um gosta de uma coisa, outro gosta do outro, o outro se apegou ao outro, e o ser humano ele tem esses apego. E se falar de alguns que fez coisas errada, terrível, tem eu vou estar como, assim, chutando e vou ter aquele povo que vai me odiar pelo fato de eu ter feito algo, né. E não é, mas não é isso que a gente está expondo, é só uma, né, é só uma metaforazinha de como que as pessoas se apega. Muito bem, mas o que a gente quer dizer mais a fundo, né, não vamos falar aqui mal de líder, nem mal de ídolo, nem mal disso, nem mal daquilo. Não, vamos expor algumas coisas que nós devemos colocar a nosso conhecimento, né, focar o nosso conhecimento. E vamos olhar desde Gênesis ali. Gênesis ali, se não me falha a memória, no capítulo 2, né, quero ser mais rápido aqui, o breve possível. Capítulo 2 fala que não havia chuva sobre a terra, quando Deus fez o jardim do Éden. E não fala também a dimensão que era o jardim do Éden. E não fala, Deus não fala também, assim, a Bíblia, né, não declara ali, né, não está escrito, ao menos Moisés ali, que escreveu ali, ele não descreveu, assim, que a gente não tinha uma precisão, né, do mapa, aonde estava o jardim do Éden, né? Se estava na América do Norte, na América do Sul, ou no Ocidente, ou no Oriente, ou algo nesse sentido. Alguns dizem que foi lá no Iraque. Muito bem, mas pelo fato, né, pelo fato de ser uma situação que ocorreu, uma história que aconteceu antes do dilúvio, então fica complexo alguém informar qualquer coisa sobre essa situação, de onde estava realmente o Jardim do Éden, porque toda a topografia foi mudada após dilúvio, né? Raciocine comigo. Vamos ao conhecimento, né? Não porque eu tenho conhecimento, que eu sou mais inteligente, é porque a gente lê, a gente busca, entendeu? É falta de buscar apenas e falta de exercitar e falta de ler. Todo mundo tem a mesma inteligência. Não quero subestimar ninguém aqui, não quero ser o senhor do saber, mas é aquilo que a gente vem raciocinando aos poucos, vem lendo aos pouquinhos, né? Graças a Deus a gente tem esse dom, porque cada um tem um dom, irmão. Tem um que tem dom de profecia, ele vai lá, junta milhares de pessoas para ouvir ele profetizar. O dom meu foi de ler. E eu não sou muito bom também em didática também. Às vezes, sou meio grosso, as pessoas não gostam muito da minha forma de expressar, minha forma de falar. E tanto é que meu canal no YouTube, o máximo que eu consegui num vídeo foi 5.000 visualizações, como eu já disse. Bom, muito bem. O que a gente quer dizer sobre o conhecimento é que a própria Bíblia nos traz o retrato do conhecimento, né? Nos traz essa deixa muito grande, e muito importante, né? Para a gente não confundir algo que vem, por exemplo, da arqueologia. A ciência descobriu que houve dinossauro há milhões de anos atrás, tal, que já havia. Por que que dizem que o mundo ali começou só depois né, de Adão ali e tal? Não, a Bíblia é muito clara. Ela não deixou pista de data nenhuma. Ela deixou apenas quantos anos Adão viveu após, né, ele sair lá do Éden, tá? E também quantos anos Noé viveu ali durante aquele período do dilúvio. Por exemplo, Noé viveu em média mais de 600 anos. Ali está no capítulo, me fala a minha memória, capítulo 8 de Gênesis. Mas vamos no capítulo 2, que fala que não chovia sobre a terra. Então esse era um período antedilúvio. E não se sabe quantos mil, quantos milhares, quantos milhões de anos ali ocorreu a situação em que também o próprio Adão estava no Éden e a própria Eva no Éden, e que eles eram também eternos. E ali eles geraram filhos, provavelmente, por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Deus disse
crescei e multiplicai, já no Éden. Assim que Deus criou a mulher para ser parceira do homem, Deus disse a ele: crescei e multiplicai. E não sabe quanto tempo também Adão viveu solteirão antes de Deus fazer Eva, né? Mas não foi muito tempo, não. Porém, o tempo que os dois viveram ali no Éden, reproduzindo, né, a espécie humana ou a espécie do homem, a sua, né? Adão, provavelmente teve vários filhos além de, como diz ali, a Bíblia fala da de dois, né, apenas, de Abel e Caim. Mas Abel e Caim, eles foram ali após o parto de dor, né? Que Deus disse assim: a partir de agora do pecado, com dores terá filho, certo? Então é isso aí. A Bíblia não relata muitas coisas sobre essa situação. E ali esse pessoal antedilúvio, eles multiplicou-se muito. Muito, muito, muito mesmo. Não foi assim uma coisa de pessoas do tamanho assim só do estado de São Paulo, ou que passa no filme meia dúzia seis, né? Ali não. Ali multiplicou-se muito. A Bíblia fala que a terra foi cheia, que o ser humano multiplicou, que encheu toda a terra, tá? O que isso significa para nós, né? Significa que a Bíblia, ela é o conhecimento, né? O meu povo perece por falta de Bíblia mesmo, né? E a própria Bíblia explica tudo. Um exemplo agora, né? O pós-dilúvio, né? Agora, vamos pular já para cá. No dilúvio, sabemos que no capítulo 8, mais ou menos, Noé ficou mais ou menos meio ano ou 6 meses dentro da arca. Somente dentro da arca, fora o tempo que ele construiu a arca, tá? Ele ficou dentro da arca com tudo ali no dilúvio. A Bíblia relata mais ou menos no capítulo 8, faz os cálculos ali, que dá mais ou menos 6 meses, né? Meio ano em média. Então, durante 6 meses, apenas dentro da arca, esperando a água baixar. Se dentro de 6 meses você não roça a sua roça, não planta, não colhe, não faz nada, até algumas árvores ela cresce em sentido até razoável, tá? Ainda mais com a chuva que teve, porque antes da Bíblia, capítulo 2, como diz, não chovia. E após a chuva, no dilúvio, regrou toda a terra, né? E a terra ela estava com toda a força para produzir. Então, vamos agora, já sabemos do dilúvio, do povo antes do dilúvio, né? Dei uma pinceladinha rápida ali, não queremos entrar muito a fundo sobre o dilúvio, mas apenas o tempo que Noé teve ali. Então, que houve o dilúvio, houve, né? E o que ocorre? O que ocorre é que, às vezes, nós pegamos datas de nascimento de fulano, para calcular a data do planeta. E não é por aí, né? Não é por esse caminho que a gente calcula. Ou a história do homem, né? Ah, vamos calcular a história do homem através dessas datas, através do aniversário, né, de Adão, quantos anos ele viveu após o dilúvio. Ora, se nós não calculamos a data que ele viveu no Éden, fica impossível calcular esse tipo de data, tá? De onde surgiu, como a data do homem na Terra. Não tem como calcular. Quando Deus criou o homem, qual é a data exata, qual o ano, quantos anos, se 100 mil, se 200 mil, se 1 milhão ou mais de ano, certo? Mas a verdade é que a própria Bíblia responde assim, né? O dilúvio, né? Houve o dilúvio sobre a terra. E agora o que está acontecendo? O que houve agora? A arqueologia, vamos voltar aqui, porque eles estão olhando aqui para o Brasil. A arqueologia está de olho no Brasil, tanto é que os mais ricos, aquele tal de Musk lá, né? Um dos mais ricos, veio aqui no Brasil. Veio para quê? Dar internet para nós, de graça, ajudar os mais pobres? Eles não fazem isso e jamais irão fazer, né? Na verdade, existe lá, segundo a arqueologia, o histórico da verdade dos primeiros, as primeira capital do mundo
antediluviano. Então está aí. E segundo alguns, que a própria Bíblia diz que havia ouro no local, né? Muito ouro. Lá, capítulo 2, nesse onde o povo começou a se desenvolver, havia muito ouro. A Bíblia diz, não é eu. Olha o conhecimento, né? Não é sabedoria, é conhecimento. A gente tem que procurar conhecer. E ali no Amazonas, ah, os mapas, o mapeamento, descobriu uma cidade, os arqueólogos, né, que faz mapeamento, que consegue ter visões através até de scanner, né, fazendo, sobrevoando algumas regiões, descobriram ali um local e deram o nome para aquela cidade Ratanambá, né? E aquela cidade Ratanambá diz que é a capital do mundo antediluviano. Olha só que interessante. E se for, diz que está a vários dezenas de metros ali, encoberto ali, porque através desses voos, desses scanners, dá para ver as árvores, tudo grande, enorme, e também dá para ver onde é feita as divisões, né? É como se fosse uma cidade mesmo, ruas, tal, e pirâmides de mais de 10 metros de altura. Segundo os arqueólogos, diz que essas pirâmides contêm ouro maciço, né? São feitas de ouro maciço, daquela época lá. E quando os europeus vieram para as Américas, eles vieram justamente para procurar o tal de Eldorado. Então, justamente, é isso que eles têm um histórico disso aí, eles sabem disso, porque, na verdade, esse povo aí, né, europeu, americano, eles só viveram de saquear o mundo até hoje. Eles gostam de aventuras, gostam de saquear. Tanto é que nos saqueia até hoje através do dólar. Eles são saqueadores, né? Eles não ajudam ninguém, não. Eles amam essas aventuras e eles estão querendo aí, de olho no Amazonas, o tal de Musk ali. Tanto é que o dólar é a forma mais moderna de saquear o planeta hoje é o dólar e a inflação, tá? É uma forma super moderna de saquear o planeta, saquear o suor, saquear o prato, sua comidinha do seu prato ali. Ah, mas não tem porque é dolarizado. É o dólar que sobe tudo, né? É isso aí, meus irmãos. Então, Jesus mesmo disse, o próprio Deus disse: meu povo perece por falta de conhecimento. E essa situação aí vai mudar ali na Ratanambá, confirmada, né? Confirmada essa teoria, vai haver ali até biblioteca, escrita em pedra, alguma coisa, ou alguns cálculos, que vai mostrar para o mundo todo. E a riqueza que ele tem, segundo os arqueólogos, vai ser o suficiente, se não cair na mão desse pessoalzinho aí, né? Essa meia dúzia seis que saqueia o planeta, ela vai ter possibilidade de acabar com a miséria no planeta inteiro. Mas ainda está aí a ser explorado, né? Mas, porém, olha só, os arqueólogos que normalmente têm feito muitos trabalhos, têm feito muitas descobertas importantíssimas, até algumas coisas que já foram saqueadas lá de Alexandrita, né? Que era histórico do nosso, ali da mesma região, né? Que havia não apenas cavaco de cerâmica que eles mostram por aí, havia coisas importantíssimas, documentário que foi saqueado e queimado lá em Alexandrita. Por isso eles guardam as sete chaves e vêm aí rondando, né? Sempre rondando. Fizeram até aquele filme lá de Eldorado. Não é uma ficção, é algo que realmente eles estão de olho. O Ratanambá está aí. Não é algo que surpreende, pelo contrário, que confirma que a Bíblia está certa, porque até mesmo os arqueólogos estão afirmando, os maiores cientistas estão afirmando que realmente o dilúvio houve. Olha só que importante, a Bíblia está certa, irmão. Houve o dilúvio e muitas cidades foram encobertas, aquele povo da antiguidade, não era meia dúzia a seis, não. A terra era cheia, irmão. Aqui a América pode ter sido a capital do planeta antigo antediluviano. Então vamos abrir a nossa mente, meus queridos,
e vamos olhar para o nosso eterno Deus, que ele faz coisa muito mais do que algumas coisas que às vezes nós aprendemos aí nos bastidores e que às vezes nós buscamos e não encontramos, né? E fica aquela dúvida. Não é para você ter dúvida, não. É para você dar glórias a Deus, porque o dilúvio está mais do que confirmado, né? Aí, com essa descoberta também, já havia, né? Pela fé, nós cremos na palavra de Deus, é obviamente. Mas cada vez mais que vem com história de que dinossauro, fósseis, não é para você ter dúvida, é para você ver que Deus ele é muito mais antigo, muito mais eterno no passado do que nós imaginamos. Ele é eterno no presente, ele é eterno no futuro. Ou seja, ele não tem princípio e não terá fim, tá? Então, é essa a mensagem que fica para nós, porque às vezes olhar com um olho na Bíblia rapidamente, com uma pincelada sem uma profundeza, sem olhar, fazer analogia com algumas coisas, nós temos muitas informações, né? Mas às vezes, olha, comparar apenas com idade de fulano de tal, idade, por exemplo, de Adão, nós não chegamos muito nessa dimensão, né, da eternidade, né? Nessa dimensão do conhecimento de tudo que houve no passado. Porque quanto mais o homem estuda, quanto mais o homem busca conhecimento, ou ele busca conhecimento para o mal, ou ele busca conhecimento para o bem, né? Então é isso aí. Aqueles que buscam conhecimento para o bem irão entender, né, que a Bíblia ela é o nosso é o nosso oriente, né? A Bíblia é o nosso norte. É ela que nos orienta em tudo. E tudo que aparecer na terra é porque já está escrito na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.